Olá, no STJ Notícias de hoje você vai ver a decisão que condenou um banco a indenizar o cliente que esperou por mais de 50 minutos na fila. Tem ainda o nosso Tira Dúvidas. Hoje o tema é delitos de trânsito. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E a gente já começa o programa de hoje com uma situação que incomoda acho que 10 em cada 10 pessoas. Filas. Tem coisa pior do que ficar um tempão esperando para ser atendido? Mas o que nem todo mundo sabe é que há uma lei que limita o tempo de espera nas filas. Sabendo disso, um cliente de um banco entrou na justiça e pediu danos morais contra a instituição. Gabriela Faria. É determinado por lei que um cliente não deve ficar mais do que 20 minutos na fila do banco. Este é o tempo razoável para o atendimento ao consumidor. Mas em Goiânia, um cliente que ficou 53 minutos até chegar à boca do caixa, indignado, procurou a justiça. Em primeira instância, o banco foi condenado por danos morais no valor de R$ 1.500. O banco recorreu e a segunda turma julgadora dos Juizados Especiais de Goiás aumentou a indenização para R$ 2.500 e determinou ainda o pagamento de mais R$ 15 mil por dano social e que esse valor fosse encaminhado para uma instituição social. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, concordou com a sustentação do banco no sentido de que os danos sociais devem ser reclamados por quem tem legitimidade para propor ações coletivas, a exemplo do Ministério Público, o que não aconteceu no caso. O ministro observou ainda que em outra reclamação julgada pelo STJ, a Federação Brasileira de Bancos informou que apenas o estado de Goiás já foram proferidas mais de 200 sentenças de indenização por dano social e em favor de terceiros, e sem que houvesse pedido expresso do autor. Com esse entendimento, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo não pagamento de indenização por dano social. E a quarta turma reduziu a indenização ao herdeiro de uma vítima de contaminação pelo vírus da AIDS. Ela teria sido infectada logo após o nascimento, durante uma transfusão de sangue. O hospital em São Paulo foi condenado em primeira e segunda instâncias a pagar aos herdeiros da vítima a indenização de 2.000 salários mínimos por danos morais e pensão vitalícia de 10 salários. Mas a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso, reduziu a quantia. Agora, a indenização é de 200 salários mínimos e a pensão ficou em 1 salário. Para a maioria dos magistrados, o fixado anteriormente foi excessivo. Eles lembraram que o STJ, em outros casos semelhantes em que a vítima morre, tem estabelecido um valor médio de 500 salários mínimos. O caso ocorreu na década de 80. Um recém-nascido teria contraído o vírus da AIDS depois de receber uma transfusão de emergência. A família alega que houve negligência por parte do hospital, que não teria feito os exames obrigatórios com doadores de sangue. A doença foi diagnosticada quando a criança completou 3 anos. A vítima morreu aos 21 anos de idade. O hospital alegou no STJ que quando o fato ocorreu estava em vigor o Código Civil de 1916 e não o Código de Defesa do Consumidor. E por isso deveria ser considerada a responsabilidade subjetiva e não objetiva. Afirmou também que não teve como apresentar defesa. O relator, ministro Marco Butzi, não concordou com os argumentos. De acordo com ele, a responsabilidade do hospital neste caso está estabelecida na relação contratual firmada entre as partes. Ele ressaltou ainda que durante todo o processo, hospital e familiares sabiam do teor das acusações feitas pelos dois lados e, por isso, tiveram o direito de se defender. E o Corregedor-Geral da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins, determinou a investigação da denúncia contra juízes federais que estariam se recusando a julgar ações como forma de protesto por um corte na gratificação. O ministro Humberto Martins se reuniu com o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, para discutir o assunto. As informações repassadas às corregedorias indicam que os juízes estariam julgando apenas os casos das varas onde estão lotados. Isso porque uma gratificação por acúmulo de função teria sido cortada. Ela é concedida aos magistrados que atuam como substitutos nas varas onde não há titulares. Não estamos na fase de dizer que está havendo, por parte da magistratura,
federal descumprimento às determinações judiciais. O que está ocorrendo é que alguns casos isolados estão sendo apurados porque existe denúncia de que poucos juízes estariam a descumprir ou se omitindo ou se recusando de cumprir com suas tarefas. O presidente da AJUF afirmou que, caso as partes se sintam prejudicadas pelas decisões, podem recorrer. O diálogo ele é sempre importante, né? Nós temos casos e casos, situações e situações. É importante também que a Corregedoria entenda o que os juízes federais estão sentindo, né? Qual é o sentimento da magistratura federal em relação a todos os acontecimentos que vêm ocorrendo ao longo dos anos. Ou seja, as distorções, as discriminações da magistratura federal, da magistratura da União, em relação aos membros do Ministério Público ou em comparação com as magistraturas estaduais. Temos que encontrar caminhos, buscar soluções, mas soluções que a sociedade não seja penalizada. Agora vem cá, você já tomou alguma multa? Já teve habilitação suspensa? No nosso Tira Dúvidas de hoje vamos conversar sobre o trânsito. Para se ter uma ideia, há mais de 84 milhões de veículos no Brasil. São cerca de 61 milhões de motoristas habilitados. Muita gente. Olha, dá até para entender por que o trânsito é um assunto tão comum aqui no STJ. A repórter Kátia Gomes nos traz mais detalhes. Nos móveis da casa, fotografias e lembranças de quem já não está mais aqui. A professora Vânia Borges perdeu o marido e os 4 filhos. Júlia, de 5 anos, Pedro, de 9, Ana Beatriz, de 12 e Rairan, de 16, vítimas de um acidente de carro causado pela imprudência de outro motorista. A família viajava de férias para Fortaleza, no Ceará, quando o trágico acidente aconteceu. Com o impacto da batida, o carro pegou fogo. No momento que eu estava rastejando no asfalto, eu olhei para a grama, o mato, e vi o Pedrinho. Mas ele estava tão perfeito que para mim ele só estava desmaiado, então eu fiquei mais tranquila. Arrastei um pouco mais e vi meu esposo. Eu lembro que eu peguei na mão dele e falei, Jarinho, as nossas crianças. Eu ouvi ele falando, não posso fazer mais nada. Então, eu lembro que ele pendeu a cabeça para o lado, eu não sei, eu achei que ele estivesse só desmaiado, né? Mas foi o momento que ele morreu. Andar na velocidade da via, para muitos motoristas, só mesmo perto da fiscalização eletrônica. Mesmo com pardais e radares eletrônicos freando os apressadinhos, o excesso de velocidade é a principal infração de trânsito em cidades como Brasília, Goiânia e São Paulo. Outras infrações bastante cometidas são avanço de sinal, estacionamento irregular, falta de cinto de segurança e falar ao celular. Esses fatores, como imprudência, negligência, o veículo que estabelece uma vontade de você correr, né? Esse tipo de conduta leva o cidadão à velocidade excessiva e essa velocidade excessiva normalmente traz consigo uma infração de trânsito. E a infração de trânsito decorre também o acidente de trânsito. 11 crimes de trânsito estão previstos nos artigos 302 a 312 do Código de Trânsito Brasileiro e 9 súmulas do Superior Tribunal de Justiça também tratam do assunto. Um levantamento feito com base nos pedidos de indenização ao DPVAT, o seguro obrigatório de veículos, revela que em 2013 foram registrados em todo o país 54 mil mortes no trânsito, um aumento de 47% em relação a 2002, e 444 mil casos de invalidez permanente. Imprudências que podem mudar tanto a vida de vítimas e familiares, quanto a vida de quem comete o crime. Foi assim no acidente que matou uma servidora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, no ano de 2003. Ela atravessava a Avenida Paulista, no centro da capital, quando foi atropelada. O motorista não conseguiu frear no sinal vermelho. Em primeira instância, o juiz entendeu que se tratava de homicídio com dolo eventual, sem circunstâncias qualificadoras, pois o motorista teria tentado parar o carro. Ao julgar recurso do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu a decisão. Para os magistrados, o motorista usou de meio que impossibilitou a defesa da vítima, o que justifica tornar a pena mais severa. O advogado do motorista recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Na quinta turma, o ministro Jorge Mussi observou que, para incluir circunstância qualificadora na decisão, seria preciso determinar que o motorista teve a intenção de matar. Segundo ele, a incidência de qualificadora
É inviável quando se trata de dolo eventual, crime em que o agente apenas assume o risco de cometer o delito e não age com a intenção de praticá-lo. Se a pessoa não tem a intenção de cometer o crime, não se pode admitir a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. Esta qualificadora, ela só pode coexistir com o dolo direto. Através de uma história dolorida, um holocausto que eu vivi, eu quero levar essa mensagem de dizer que muitos estão desistindo por muito pouco ou quase nada. Eu estou aí, unindo o amor com a obra e levando a vida. É um tema do nosso dia a dia, né? E hoje quem responde às perguntas sobre esse assunto é a juíza Andresa Alves. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. A senhora já foi juíza da vara especializada em delitos de trânsito, né? Como é que foi essa experiência? É um tema muito ainda comum? É um tema muito comum, muito frequente, com situações de muita tristeza e muitas vidas que se perdem ou que perdem demais a qualidade de vida, pessoas que ficam sequeladas em razão da violência, digamos assim, generalizada no trânsito, por excesso de velocidade. A imprudência ainda maior. A imprudência, às vezes uso de direção sob efeito de álcool ou algum tipo de droga. Por outro lado, às vezes o pedestre acaba ocasionando o acidente. Entendi. Umas perguntas que foram realmente muitas perguntas no nosso Facebook. Vamos soltar aqui. A primeira já é do Denis. Quando o causador do acidente passa a responder criminalmente? Quando que chega na justiça? Se houver, os crimes mais comuns do acidente de trânsito são a lesão corporal e o próprio homicídio. Muitas vezes o acidente não configura nenhum crime, se resume a uma questão patrimonial, civil, a reparar um dano. Então, se configurar algum crime, isso vira uma ação penal. Tem que ser provocado? Como é que funciona? Não, se for uma lesão corporal, nos crimes culposos de trânsito, elas dependem de representação da vítima. Aí o Ministério Público promove a ação penal assim que a vítima quando a vítima manifesta o seu interesse. O homicídio não depende, ele é de ação pública incondicionada mesmo. Entendi. A próxima pergunta é da Ana Lídia Oliveira. Quais são os agravantes de pena para crimes de trânsito? Os agravantes de pena no crime de trânsito, eles estão no artigo 298 do Código de Trânsito. Exemplificando, causar perigo de dano a duas ou mais pessoas ou à comunidade de um modo geral, dirigir com os sinais identificadores do veículo adulterados, dirigir sem habilitação ou com a habilitação vencida. O profissional de trânsito também, quando se envolve e pratica algum crime de trânsito, essa pena é agravada. A próxima pergunta é do Bruno. Se em uma situação hipotética eu me recusar a soprar o bafômetro, o que acontece comigo? E o que eu posso fazer? Lei Seca ainda é a grande campeã de perguntas, né? Como é que nesse caso funciona? Bruno, soprar o aparelho de etilômetro, né, conhecido como bafômetro, não é obrigatório, porque na Constituição está dito que nós não somos obrigados, nenhuma pessoa, a produzir prova contra si. Por outro lado, também não é permitido dirigir sob efeito de álcool. Então, tem que ter outros mecanismos. E a lei estabeleceu outros meios de prova para que a autoridade policial que abordou a pessoa nessa situação verifique e configure se está ou não dirigindo embriagado. Então, existe a possibilidade do exame clínico, um auto de constatação que os policiais de batalhões de trânsito preenchem, que eles veem vários requisitos, se tem odor etílico, como que está o olho, como que está a marcha. Então, o fato de não soprar o bafômetro não implica dizer que a pessoa não vai ser autuada, porque se outros meios de prova, testemunhal, um vídeo, demonstrar e ficar caracterizado, o carro dessa pessoa vai ser apreendido, a habilitação dela vai ser apreendida, ela vai sofrer uma infração administrativa de multa de natureza gravíssima e será conduzida à delegacia para a lavratura da prisão em flagrante. E não dá, né? Dirigir alcoolizado não é mais aceitável. Não. Bom, olha, não saia daí porque no próximo bloco a gente vai trazer alguns flagrantes de infrações no trânsito. É cada uma que você precisa assistir. E nós continuamos a responder as perguntas. É já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar.
Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E a gente volta com a juíza Andresa Alves, que tira nossas dúvidas sobre delitos de trânsito. Mas antes de continuar a responder as perguntas, dá uma olhadinha nesses flagrantes que o Departamento de Estradas e Rodagem aqui do Distrito Federal fez pelas câmeras de monitoramento das vias. É inacreditável. Repare no canto esquerdo do vídeo. Mesmo à noite, em uma via movimentada, o carro com farol apagado se aproxima do caminhão branco em alta velocidade. O motorista parece notar o caminhão em cima da hora e tenta desviar, mas acaba batendo na lateral do caminhão e capota. Nesse outro flagrante, uma motorista mexe no porta-malas do carro em plena via. O motorista de um caminhão percebe o perigo e para ajudar, complicando ainda mais o trânsito. Ele e os passageiros do caminhão empurram o carro até o acostamento e conseguem evitar possíveis acidentes. Esse homem tenta resgatar colchões que deixou cair em plena pista. Um carro que seguia pela via para e o homem consegue resgatar os colchões. Como se já não bastasse o risco, o carro onde estavam os colchões dá ré na faixa exclusiva para ônibus. E eles são novamente colocados na caçamba do veículo, de forma errada. Repare na imprudência desse motorista. Mesmo com um reboque no carro, ele dá ré próximo a um balão e segue na contramão. Note que ele passa bem ao lado do carro verde e, por pouco, não causa um acidente. Imprudência, né, doutora? Ainda é o principal desafio? Sim. Educação no trânsito, né? Devemos começar educando as nossas crianças também para que isso diminua nas futuras gerações. Bacana. Vamos para a próxima pergunta, então? É a do Marcos. Ele pergunta: bateram no meu carro e uso para levar uma pessoa para fazer hemodiálise. Eu posso pedir danos materiais e morais? Marcos, quem causa um dano para a terceira pessoa é obrigado a reparar. Então, o dano material, sem dúvidas, pode ser pedido e configura o prejuízo do seu carro, o reparo do seu carro e das despesas que o senhor teve que custear enquanto ficou sem o seu veículo. Morais. A questão do dano moral, o dano moral em si, ele só existe quando há uma lesão de natureza extrapatrimonial, ou seja, um abalo muito grande psicológico, emocional, não um mero aborrecimento do dia a dia. Então, na grande maioria das vezes, um acidente de trânsito sem vítimas, sem maiores consequências, um abarroamento no carro, não configura. Mas no caso, uma pessoa que deixaria de fazer o tratamento porque necessita do transporte. Aí a pessoa não deixaria de fazer o tratamento, ela ia fazer o tratamento e isso ia ser indenizado como um dano material. Ele ia ter que fazer esse deslocamento com táxi ou com um carro alugado, e isso seria incluído na reparação do dano material. Entendi. Não necessariamente ele não tenha direito a um dano moral, mas isso depende de uma circunstância bem mais completa, que aqui com esses poucos elementos a gente não consegue identificar. Né? Vamos para a próxima pergunta? É do Juliano Baralci. Quando temos uma estrada municipal intransitável em dias de chuva, é possível acionar o Ministério Público ou a Justiça para ajudar a resolver? A gente tem um caso também muito comum aqui no Distrito Federal, que sempre tem as tesourinhas, os retornos que alagam e nunca ninguém resolve. Dá para entrar na Justiça para que alguém resolva de fato os problemas? Sim, sim. Quando eu vi essa pergunta, me lembrou se ele está querendo perguntar se é naquele exato momento. Né? No exato momento, para sair da situação de risco, a pessoa tem que acionar o bombeiro, a polícia militar e sair dessa situação. Mas deve fazer uma representação para o Ministério Público, que cuida da ordem urbanística das cidades, né?
para que ele investigue e apure as causas disso, para prevenção de novas ocorrências e eventual responsabilização da omissão do Estado. Agora, uma pergunta que também é muito comum e eu tenho essa dúvida também. Se, por exemplo, o meu carro foi danificado por um buraco na estrada, eu posso pedir indenização do Estado, do município? Daniel, pode. Né? Pode, e aí o Estado, depende de uma questão também que vai ser examinada, se aquele buraco foi momentâneo, aconteceu naquela hora, ou se o Estado tinha ciência de que ele foi omisso no reparo. E aí, havendo essa comprovação dessa omissão no reparo, é bem provável uma reparação por parte do erário. Então vamos para mais uma pergunta, que é a do Lucas Souza. Ele pergunta: não cometi infração e fui multado. Tenho que pagar a multa antes de recorrer? Não, Lucas. O Código de Trânsito estabelece que quando a autoridade faz a multa, a pessoa depois recebe uma notificação. E nessa notificação está dito lá o prazo que tem para recorrer. Então, o recurso não precisa de ter pago a multa antes para que ele seja apreciado. É um direito de fazer o recurso sem o pagamento prévio da multa. Bacana. Outro caso também que acontece muito, gente que fura sinal por conta de ambulância, de viatura que está passando. Então, também tem esse prazo, não precisa pagar antes de... Não. Toda multa de trânsito ela vem com uma notificação e da notificação está dito lá o prazo que não pode ser inferior a 30 dias, inclusive. Bacana. Próxima pergunta é do Marcos. O meu carro está com um documento vencido e é objeto de uma ação civil. Se eu pedir uma perícia nele para provar que a parte contrária causou o acidente de trânsito, ele pode ser apreendido? Pode sim, Marcos, porque o carro com a documentação vencida não pode circular. Então, o seu carro pode ser apreendido se estiver transitando, mesmo que você não peça para fazer a perícia. O ideal é regularizar a situação do veículo e evitar maiores transtornos. Não dá para fugir. Não dá para fugir, porque ele vai ser apreendido, vai para o depósito e, além do pagamento desses atrasados, o senhor ainda vai ter os custos de pagar esse deslocamento e o depósito no Detran, até que o senhor regularize a situação. Doutora Andresa, muito obrigado pela sua participação participação aqui no Obrigada a vocês pelo convite. Notícias, viu? E volte sempre. Obrigada. Bom, olha, na próxima semana você já deve ter visto na página do STJ no Facebook que nós vamos tirar as suas dúvidas sobre prescrição de ações. Você tem alguma pergunta? Então vai lá, entre nas nossas redes sociais e escreva que a gente responde no próximo programa. E na rádio aqui do STJ tem mais assunto interessante. William Nascimento, que você e sua equipe trazem pra gente nessa semana, hein? Olá, Daniel. Um dos destaques produzidos pela Coordenadoria de Rádio e TV essa semana é o nosso quadro de entrevistas, o Conexão STJ, que nesta edição ouviu o ministro aqui da Casa, Paulo de Tarso Sanseverino. O magistrado falou sobre a importância dos recursos repetitivos e você vai entender como esse mecanismo jurídico pode acelerar a justiça no país. Nós também preparamos uma matéria especial que vai falar sobre a questão da homofobia no Brasil. Nesta reportagem, você vai entender quais são os anseios da população LGBT e também quais as denúncias que chegam ao Disque 100 de Direitos Humanos. Para finalizar, Daniel, nossa equipe acompanhou a coletiva de imprensa com o ministro Gilson Dipp essa semana, ele que falou sobre 2 artigos da autoria dele sobre lei de anistia e também a chamada delação premiada. Está super interessante, vale a pena conferir. Lembrando que todo esse material pode ser acessado na nossa página soundcloud.com/STJ Notícias. Eu volto com você, Daniel. Obrigado, William. E a 5ª turma negou o pedido de habeas corpus em favor de uma idosa condenada a 13 anos pelo Tribunal do Júri como mandante do assassinato do marido. Olha, é uma situação polêmica. A mandante do homicídio e o réu acusado de executar a vítima devem ter a mesma punição? Um homem acusado de homicídio foi absolvido, mas a mandante do crime foi condenada. A defesa recorreu com o pedido de habeas corpus do Tribunal de Justiça de Pernambuco para anular o julgamento, alegando que ela seria alvo de constrangimento ilegal e que a absolvição do suposto executor deveria se estender a ela. A defesa esperava oferecer nova denúncia ou sua reformulação. Sustentou que a mulher foi vítima de um erro jurídico, já que não seria possível condená-la como mandante de um crime do qual o suposto executor foi absolvido. Mesmo assim, o Tribunal Pernambucano negou o pedido. No STJ, o relator do caso, o ministro Jorge Mussi, declarou que não existem evidências de que as provas reunidas deveriam ter a mesma repercussão para os 2 acusados. Justificou que é impossível saber os motivos que levaram os conselhos de sentença a absolver um e condenar o outro, diante da ausência de fundamentação das decisões dos jurados.
Com isso, ficou decidido que é inviável a anulação do julgamento da acusada. Olha, é época de eleições, então fique ligado. Alguma foto sua pode estar estampada em propagandas de candidatos, viu? Foi o que aconteceu com uma pessoa em Minas Gerais nas eleições de 2008. Mas ela não deixou barato e procurou a justiça. Em Minas Gerais, um jovem entrou na justiça com pedido de indenização por danos morais depois que teve uma foto usada indevidamente em propaganda eleitoral de um candidato a vereador no ano de 2008. Em primeira e segunda instâncias, a Justiça Mineira havia negado o pedido. Segundo informações do processo, a fotografia retratava o momento em que o menor recebeu das mãos do vereador o diploma de conclusão de um curso de informática oferecido para mais de 2.000 pessoas de baixa renda, promovido pelo político no exercício do mandato. A imagem foi reproduzida em um informativo impresso da campanha. No STJ, a defesa do jovem argumentou que houve violação dos direitos de personalidade, além do uso não autorizado da imagem. Na terceira turma, o relator ministro Vilas Boas Cueva concluiu que a divulgação não autorizada da imagem de menor em material impresso de propaganda político-eleitoral realmente configura por si só dano moral indenizável. O direito à imagem é aquela reserva dada pelo Constituinte ao indivíduo de não ver sua imagem associada a qualquer evento ou utilizada de qualquer forma, independentemente de isso trazer prejuízo ou não e independentemente de ser feito com fins comerciais ou não. Ainda de acordo com o ministro Vilas Boas Cueva, é irrelevante haver ou não caráter vexatório no uso da imagem para que o dano moral seja configurado. O dano decorre da própria violação do direito de imagem. Com esse entendimento, a terceira turma fixou a indenização por danos morais no valor de R$10.000. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. No próximo programa, vamos trazer mais decisões e tirar suas dúvidas sobre prescrição de ações. Então, não deixe de assistir o nosso programa também pelo YouTube e visitar as nossas redes sociais. Eu espero você na próxima semana. Tchau!